Então nós concluímos aqui esse experimento aqui, ó, ceifando esse capim. Nós temos aqui um experimento que nós plantamos Maasai, tem umas manchas de braquiária que voltou, Maasai, Mombasa, Tanzânia e Andropógon nessa linha. Eu acredito que Ernest Goethe é o primeiro pesquisador a criar um sistema Voisin vegano, que é, para quem não conhece o sistema Voisin, foi criado pelo um francês, André Voisin, e ele estudou a biologia da gramínea e conseguiu estabelecer uma ótima relação entre o pastoreio e a biologia da gramínea e o tempo que o gado deve permanecer em cima. E por que eu estou falando que é um sistema Voisin vegano? Porque a gente respeita a biologia da gramínea e a nossa vaca está aqui. São as nossas frutíferas, as madeiras de lei que nós plantamos nessa linha. Então a gente respeita a biologia da gramínea, corta no tempo certo. E por que eu estava cortando com a podadora? Porque eu já tinha roçado em cima e ficou 20 centímetros ainda de capim. E esse capim vai adubar o próprio capim e vai adubar o solo. E como o Ernest diz, é 1/3 para a nossa vaca, que é aqui as nossas plantas, 1/3 para o solo e 1/3 para alimentar a gramínea. E aqui ainda no meio, a gente ainda vai plantar uma linha de árvore de emergentes do futuro com um extrato baixo, porque no começo nós plantamos trigo e aveia aqui, mas a linha está muito grande, né? Foi um sistema com 6 metros e a gente vai deixar com 3 metros. E aí quando tiver a produção das árvores, produzindo os extratos baixo, médio, alto, emergente, todos eles produzindo muita biomassa, vai ser suficiente para cobrir toda essa linha de 3 metros. Aí o capim se despede, porque a gente vai ter um colchão muito grande de matéria orgânica e muito mais sombra, e esse capim não vai conseguir crescer no meio. Mas nesse tempo, a gente vai ter muitas árvores produzindo. Agora, será que tem alguém usando isso comercialmente, essa tecnologia de utilizar a força do capim? Tem. Ernest fez um trabalho na Martinica, e a gente vai ver agora as imagens, o resultado desse trabalho, um produtor focado em produzir banana, o maravilhoso resultado que deu esse trabalho de Ernest Goethe na Martinica, e também um produtor aqui no Brasil pegou uma área degradada e transformou num sistema também de entrelinhas de capim com linhas de árvore. Aí a gente vai poder ter uma janela do grande potencial que é esse sistema de usar as gramíneas da savana africana, que todos aqui são gramíneas da savana africana, como ferramenta para plantar floresta. Então essa é a consultoria que Ernest deu já há alguns anos atrás para um produtor de banana que exporta banana para a Europa na Martinica. Então é a família Albert e foi feito já há uns 3, 4 anos. Antes da consultoria do Ernest, ele usava glifosato para matar o capim na entrelinha do plantio de banana. O primeiro passo que ele fez foi numa área, iniciando uma área nova, plantar o capim em toda a área. Depois, com uma ceifadeira, se cortou esse capim quando ele estava no ponto e fez os berços das árvores, né? Então vocês estão vendo aí, ó, a cada 5 metros se plantou banana com árvores e a entrelinha com mombaça. O plantio da banana foi feito na palha. Por que é importante plantar o capim antes? Porque quando você plantar a linha de árvores, já vai ter uma massa cobrindo a linha de árvores e não vai nascer mato aí, não vai nascer picão, não vai nascer carrapicho, nada, porque já tem essa grande quantidade de capim ceifado da entrelinha cobrindo a linha de árvores. Então ele plantou aí, ó, um tipo de feijão, tomate, o papai é mamão, tomate, eucalipto, esse é um tipo de feijão. E aí as coisas vão crescendo e a banana está crescendo junto nessa linha aí. Aqui a gente está vendo o tomate, o eucalipto. E aí essa maquininha aqui na frente é uma ceifadeira, movida pelo hidráulico do trator, as facas, ela corta e enlera, uma ceifadeira enleradeira. O pessoal que está indo do lado é para ajeitar o capim, porque as mudas são novas, então para o capim não cair em cima da linha. Essa ceifadeira não é o ideal ainda, porque o ideal é que o capim caísse paralelo à linha e não perpendicular, porque daí aí você teria 2 toceiras, já 2 leiras de capim, formaria o côncavo no meio, e isso seria o ideal. Mas isso é um processo, né, da gente chegar nas máquinas próprias para esse trabalho.
Por que nós não temos máquinas adaptadas a esse trabalho? Porque não existe essa demanda, porque as pessoas não conhecem essa agricultura criada por Ernest. Fim do herbicida. Então o Patrick lá, a família dele, usava herbicida para controlar o capim para produzir banana. Eles abandonaram o herbicida e hoje corta o capim. Uma operação de 8 a 12 vezes por ano. Então você imagina a quantidade de biomassa que é gerada para a linha das árvores. E você vê a saúde do sistema, ela salta aos olhos assim. A saúde que tem esse sistema de produção. E aí, em larga escala, ele começou com 5 hectares e está ampliando. Então a gente já vê o sistema mais crescido, moringa, eucalipto, banana. E o que é mais interessante nesse sistema é que, plantando junto, quando o eucalipto vai fundo, a banana acompanha a raiz do eucalipto, o mamão, todos seguem a raiz. Então, essa é a vantagem de você plantar em alta densidade, né? Não tem competição, só existe cooperação. Então, a própria máquina que eles usavam aqui para ensacar os cachos, porque tem problemas com trips, né? Então, para não ter aqueles pontinhos pretos na banana, ensaca o cacho. A própria máquina, hoje eles usam também para podar as árvores. Daí a poda das árvores e todo o material é colocado na entrelinha. E aqui o operador controla essa máquina. Você vê que não tem um operador aqui embaixo. Ele controla no pé aqui o movimento da máquina. Então todo o material usado como adubo e quando você poda tem informação de crescimento. Tá aí o sistema, ó, é uma coisa... Isso é uma obra de arte. Eu olho isso aqui assim... É como se eu estivesse olhando, para quem gosta de pintura, né? Um Michelangelo, um Monet, é uma coisa... É muito lindo mesmo ver um sistema desse que a pessoa abandona os venenos, diminui as doenças, praticamente as doenças desaparecem. E olha aí a estratificação, o eucalipto poda as folhas, os galhos laterais, estratificando. Aqui embaixo está a banana, o eucalipto em cima. E a gente vê outras coisas aqui no meio também que eles plantaram. Isso aqui é cacau, ó. Na mesma linha da banana está plantado cacau. Ó. Aqui tem um cacau, aqui tem outro cacau. E você vê que não deixa muitos filhos perfilhar muito não. Em cada família aqui, ó, mãe, filho e neto aqui. Você não vê muito mais tronco de banana. Olha o cacau produzindo aí. E visto aqui por drone, ó, mamão, banana, mamão, banana, mamão, banana. E o capim. Olha o vigor disso. A gente olha a fotossíntese funcionando a 1000 por hora, bombando o sistema mesmo. Olha isso, o vigor salta aos olhos aqui, ó. Moringa, aí tem o eucalipto por cima, a banana e a entrelinha aqui de mombaça. Então a ciclagem é intensa. Então vocês lembram que a gente está caminhando para virar floresta. A gente pode falar, isso aqui não é agricultura sintrópica. Nós estamos no processo. Isso está no processo. Muitas vezes a gente caminha para uma agricultura dizendo que é agricultura sintrópica e a pessoa fica dependendo de adubos, dependendo de venenos, então a gente está na contramão. Aqui não. Aqui a gente está favorecendo a vida, olha a quantidade de minhoca. E abandonou os venenos. Então, as raízes se aprofundando no solo. A descompactação acontece também com a vida no solo. As minhocas trabalhando também descompactam o solo. E o que acontece as raízes aprofundando as raízes? O próprio Patrick disse que lá é uma região de muito furacão. Com esse sistema, eles não tiveram tantos prejuízos na banana, porque quando eles plantavam a banana em monocultura, os furacões que passavam pela ilha, assim tem uma periodicidade, não é todo ano, mas tem uma periodicidade de furacões naquela região do Caribe, era destruir os bananais. Hoje, com as árvores por cima, o vento não consegue entrar embaixo, o furacão. Então, segurou muito mais as bananas em pé. Então, pessoal, isso aqui é o que a gente tinha para mostrar desse exemplo da Martinica. No Brasil, nós temos já 2 experiências consolidadas com esse manejo. Essa imagem que vocês estão vendo agora aqui é em Unai, Minas Gerais, próximo aqui ao Distrito Federal, o casal Luiz e Luciana, de agroflorestores aí. Eles pegaram a área da fazenda, que era isso aqui que nós estamos vendo, não cresce nem mais capim, e nós temos no Brasil em torno de, uns falam de 12 milhões de hectares, o próprio Ministério do Meio Ambiente já publicou dados com 30 milhões de hectares de áreas degradadas. Isso aqui é um exemplo de uma área degradada. Está ali o que restou de árvores nativas e esse pasto que não cresce mais nada. Eles aplicaram as técnicas, os princípios da agricultura sintrópica e no mesmo lugar aconteceu isso. Colocando o gado, olha, filas de árvores com muitas espécies de árvores forrageiras,
com o capim-mombaça na entrelinha, banana, glericídia, mamão, tem amora. Então isso aqui é em Minas Gerais e Unai. E um trabalho que Ernst já fez para os anos de 2014, outra experiência que se consolidou, saiu até no Globo Rural, esse aqui, ó, é da Fazenda da Toca, no interior de São Paulo. O proprietário é Pedro Paulo Diniz. Então, essa foi uma parceria que durou alguns anos de Ernst com o Pedro Paulo Diniz, e o Pedro Paulo foi o primeiro grande produtor a acreditar que era possível fazer diferente. Então ele cedeu áreas para o Ernst e financiou todos os experimentos que Ernst quis fazer na fazenda dele e gerou isso. Ó. Então a gente está vendo aí banana, eucalipto, citros e o capim-mombaça na entrelinha. E muitas dessas áreas que Ernst fez experimento, algumas delas, eram áreas que o pessoal da cana que arrendava devolveu para a fazenda dizendo que não dava para produzir mais cana. Então a gente chega naquele ditado que o Ernst diz que não existe terra fraca. O que existe é terra mal cuidada. Então são grandes exemplos de sucesso que, se os produtores adotarem, eu não tenho dúvida, o Brasil vai produzir muito mais do que hoje. Então nós vimos dois exemplos de como usar as gramíneas da savana africana como uma ferramenta para estabelecer as nossas florestas. E um dos cuidados fundamentais é o tempo correto de manejar, o tempo correto de fazer a ceifa do capim. Aqui no Cerrado nós estamos fazendo, no início da estação chuvosa, um corte do capim, quando ele passou toda a estação seca lentamente crescendo, depois no meio da estação chuvosa e no final da estação chuvosa. Ou seja, esse período aqui, nós estamos em maio, nós vamos ter mais 1 ou 2 semanas de chuva e aí não vai ter mais chuva. Então é fundamental a gente fazer o corte do capim antes da última chuva, ou das últimas chuvas, mais ou menos naquele período que você sabe que, ó, depois dessa semana aqui, dessas 2 semanas, não vai ter mais chuva. Por quê? Porque a gente fazendo o corte do capim agora, antes da última chuva, vai ter umidade no solo para ele rebrotar. E você vê o capim aqui amadureceu, ó, aqui está misturado Brachiária decumbens com mombaça, porque a gente tentou estabelecer o mombaça, mas não tinha fertilidade suficiente. Agora, depois de 3, 4 anos, que a gente vê o mombaça começa a aparecer. Se a gente vê aqui, ó, no meio da braquiária a fertilidade melhorou e o mombaça começa a vir. Não é uma touceira forte ainda, mas ele está chegando. Então, a gente cortando agora, vai ter umidade, ele vai rebrotar e vai passar a estação seca. São 4, 5 meses sem uma gota d'água, sem zero de chuva. Outra vantagem, nós vamos ter fotossíntese na seca. O capim vai rebrotar e vai manter verde. A segunda vantagem é que nós não vamos ter problema de fogo, porque se a gente deixa a braquiária amadurecer, esses capins amadurecerem agora e não corta, eles vão amarelar, vão amadurecer. E aí vão ser muito mais suscetíveis às queimadas, aos incêndios que são provocados pelo ser humano aqui na nossa região. Roçando agora, antes da última chuva, ele vai ficar verde a estação seca inteira. Então é isso que nós estamos fazendo. E aí vocês vão ver agora na continuidade algumas máquinas que nós estamos usando, buscando a melhor máquina. Não encontramos ainda no Brasil, né? Tem tecnologia no mundo para máquinas ceifadeiras. Eu vi máquinas excelentes na Áustria, na Suíça. E no Brasil a gente ainda não tem máquinas assim que faria esse corte limpo do capim. Pelo menos eu não conheço, né? E não é só isso, é fazer o corte limpo do capim e enleirar o capim na fila das árvores. Então nós vimos que usar as gramíneas africanas aqui da savana africana como ferramenta para estabelecer a agrofloresta foi uma ideia genial do Ernst. E a gente está vendo que as gramíneas, elas não são só a nossa fábrica de NPK, elas são a casa dos micro-organismos, porque elas produzem exudatos nas raízes, mas não só as gramíneas. Aqui a gente tem uma linha de árvore, aqui eucalipto com banana. Então as árvores, de toda a energia que ela absorve do sol, de maneira geral, 80% dessa energia vai para as raízes, para produzir exudatos,
para alimentar a microvida no solo. Então é fundamental ter árvore no sistema. As ervas anuais, somente 20% da energia do sol vai para exudatos. As plantas cultivadas e as gramíneas variam de 40% a 60%. Então nós temos que cuidar bem dessa fábrica de NPK, dessa casa dos micro-organismos. E para isso nós temos que fazer um corte limpo. Então, na agricultura familiar, agricultura de pequena escala, o agricultor tem ferramentas como essa. E ela faz um corte limpo, nós vamos mostrar aqui. Então você pode ver aqui de pertinho, ó, é um corte limpo, não estilhaça o capim. Isso é fundamental. Nós já fizemos experimentos com roçadeira, com o ferro de arroz. O capim rebrota 2 vezes mais rápido e produz muito mais brotos de rebrota do que com a da roçadeira. Vamos mostrar com a roçadeira o que acontece. Então aqui, ó, olha a diferença, ó. Machuca. Isso porque a lâmina ainda está bem afiada, mas daqui a pouco, 20 minutos, a lâmina já fica cega e acaba estilhaçando o capim. Diferente desse corte aqui que nós fizemos, ó, um corte completamente limpo. O capim gasta menos energia para cicatrizar, rebrota 2 vezes mais rápido e com muito mais brotos. Um avanço em relação ao ferro de arroz ou cutelo seria essa máquina aqui, em áreas pequenas, né? Para quem não tem áreas grandes, essa é uma podadora de cerca viva da Stihl. A gente não vai usar ela agachado assim cortando. Então ela corta o mesmo princípio lá da ceifadeira, então muito cuidado. E a gente usa ela aqui, principalmente no pomar, para fazer a barba. Por exemplo, o capim não chegou no ponto de corte ainda, mas ele já está abafando as árvores aqui. Então se tem as mudinhas aqui que nós plantamos, o ingá tá pequeno, a gabiroba ou mesmo as laranjas, então a gente vem e faz essa poda lateral até o capim chegar no ponto de corte, ó. Então a gente vem aqui, ó. Se você olhar por aqui, você vai ver como ficou melhor aqui. Entrou muito mais luz para as nossas fruteiras. E a gente espera ainda o capim produzir mais biomassa, chegar no ponto de corte mesmo. Como que a gente sabe? Na braquiária ela floresce muito rápido, a brisanta, decumes, no verão. Mas o mombaça não, ele está florescendo mais aqui, ó, no final já do outono, mas você vai cortar ele mais vezes no verão, quando a canela começa a secar. A canela do mombaça começa a ficar velha, é um indicativo que está no ponto de corte. Aqui, ó, ela está verde ainda, mas o indicativo aqui, ele está florindo. Então, está passando uma informação de amadurecimento para o nosso sistema. É o ponto de corte do capim. Ele vai rebrotar com força e vai transmitir informação de crescimento para as nossas árvores. Agora a gente vai ver como fazer isso com máquinas. O mundo já tem máquinas muito adaptadas para fazer isso. Máquinas muito melhores do que essa que nós vamos mostrar. Isso aqui são algumas máquinas que veio da China. Esse é um tratorzinho comum aqui, ó, o Tratorito. E o Tratorito, nós compramos essa ceifadeira que vem na frente dele para cortar o capim. Ela não enlera, então a gente vai mostrar aqui um pedacinho dele cortando o capim. Então esse aqui, ó, vocês estão vendo? Ele faz um corte limpo. Então essa é a vantagem de usar uma ceifadeira. E agora a gente vai mostrar outra máquina. E essa aqui é uma máquina que veio da China para nós compramos lá. E ela não é uma máquina para cortar mombaça, porque essa máquina ela tem uns bicos aqui, nós tiramos. É uma máquina para cortar arroz. É uma ceifadeira e aqui tem esses dedos
que direcionam o capim. Então essa máquina é ideal. Uma máquina como essa, não é essa aqui. Se você dissesse qual máquina dessas que você mostrou, você indica. Olha, para quem é pequeno, usa roçadeira. Porque para larga escala são outras máquinas muito melhores que essas aqui. A gente está fazendo testes para transmitir o conceito do que nós queremos. Então Ernest acha que o ideal é que tivesse duas bocas de corte. Uma a 5 centímetros para cortar o capim rente e outra a 25 para deixar 20 centímetros do capim no campo. Então aquela boca mais alta, a faca mais alta, corta na frente, enlera na linha das árvores e a faca de baixo corta rente e já deixa o capim para adubar a entrelinha de capim. Então nós vamos mostrar essa aqui, um pedacinho aqui no Mombaça, cortando e enlerando. Então, ó, dá para ver aqui, ó, o enleiramento que ele fez. Não é ideal, porque você vê que já embuchou ali na frente, mas esse é o conceito. A máquina corta e já enlera na linha das árvores. E o ideal é que a máquina derrubasse o capim já assim, ó. Ficaria perfeito. A máquina corta e derruba o capim dessa maneira aqui. Não teria que a gente ajeitar. Porque você imagina fazer isso em hectares e hectares. Olha o tanto de biomassa que a gente teria aqui adubando a linha das árvores. E você pode ver, ó, um corte limpo, diferente da roçadeira. Então eu não recomendo essas roçadeiras central, roçadeira ecológica, que é usada na monocultura de fruticultura, porque a ideia ali é matar a braquiária que está na entrelinha das árvores. E o que nós queremos não, nós queremos fazer a vida prosperar. A melhor agricultura é aquela que faz a vida prosperar, independente da sua linha, seja orgânico, biodinâmico, natural, biológica, tradicional. Você faz a vida prosperar? Então essa é a melhor agricultura. Cuidando bem do capim, para ele crescer o mais rápido possível e transmitir informação de crescimento para as nossas árvores. Essa é a agricultura do futuro, com máquinas leves e árvores no sistema de produção.